sou Neuzeli e sou idealizadora aqui do projeto Pais Brilhantes. E hoje eu vim falar para vocês de uma questão muito séria, muito grave, muito importante e que são as consequências da criança terceirizada. O que é isso? Criança terceirizada, terceirização de filhos, educação terceirizada. Eu acredito que isso é um assunto muito sério e muito atual e que tem invadido aí os lares das famílias brasileiras ou até mesmo em vários países do mundo, sobre a questão dos pais terceirizarem a educação, não só os cuidados dos filhos, mas a educação dos seus filhos, né? Isso acontece muito com as famílias que o pai e a mãe precisam trabalhar fora e eles precisam de alguém para cuidar do seu filho. Geralmente eles escolhem o avô, a avó, alguém da sua confiança, uma babá ou até mesmo uma escolinha de período integral para que essa criança possa estar ali durante o período em que esses pais estão trabalhando. Hoje eu vim trazer para vocês duas consequências sobre a terceirização dos filhos. A primeira, que eu acredito que é uma das mais graves e, além de ser grave, eu acredito que é a mais dolorosa, que é a quebra dos vínculos afetivos. A partir do momento que você passa mais de 90% aí do seu dia longe do seu filho, é natural que essa criança possa ter mais apego pelo cuidador, pela babá, pela avó, pela pessoa que vai estar cuidando, zelando pela vida dela durante esse período aí que você precisa se ausentar para trabalhar. Os primeiros anos de vida de uma criança é muito importante a presença do pai e da mãe. Nesse caso, eu acredito que a presença da mãe é imprescindível aí nos 3 primeiros anos de vida da criança. E se a mãe não pode cumprir esse papel, é importante que na oportunidade que ela tiver ao retornar para casa após o trabalho, ela precisa priorizar essa criança, né? Ela precisa se dedicar, se conectar aí 100% com essa criança nesse período em que ela retorna para casa, para que ela possa resgatar essa quebra de vínculo, né? Porque se ela passa 90% do dia longe dessa criança, é muito importante que ela tente resgatar esse fortalecimento. É importante que ela busque meios para fortalecer aí esses vínculos afetivos, né? Que é muito importante para o desenvolvimento da personalidade da criança, é muito importante para o desenvolvimento mental da criança a presença efetiva da mãe, do pai, nesses primeiros anos de vida. Então, mesmo que você precise se ausentar aí durante todo o dia, busque meios para que você possa fortalecer esses vínculos afetivos, né? Porque você é a referência, você, pai e mãe, é a referência principal nesses primeiros anos de vida, não só nos primeiros anos de vida, mas esses primeiros anos de vida são cruciais para a formação da personalidade, mas para a vida, né? Os vínculos afetivos, eles precisam continuamente serem fortalecidos. Você tem que buscar meios para fortalecer esses vínculos afetivos. Uma outra consequência, né, dessa ausência de pais, dessa terceirização da educação dos filhos, é a educação que os pais não aprovam.
Às vezes os pais acham que pelo fato deles terceirizarem os cuidados dos filhos, eles também vão terceirizar a educação dos filhos. E às vezes eles acham que é obrigação da escola, da babá, da avó, de ensinar coisas, a educação, as coisas básicas do dia a dia, como amarrar um cadarço, como falar bom dia, boa tarde, como se cumprimentar as pessoas educadamente, como transmitir afeto, né? Às vezes a criança passa tantas horas longe do pai e da mãe e ela é uma criança assim que não consegue transmitir afeto, né? Então, é muito importante que os pais exerçam esse papel, exerçam essa função de educar efetivamente seus filhos. Não é obrigação da escola ensinar a criança a ser educada, a dizer bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Isso são questões que a criança precisa aprender em casa. Como educadora, em alguns momentos da minha aula, eu tive que realizar algumas atividades para que as crianças pudessem aprender a amarrar o cadarço dos seus sapatos, né? Porque as crianças iam para a escola, às vezes estavam com 5 anos, 6 anos, às vezes estavam na primeira etapa do ensino fundamental e elas não conseguiam amarrar o cadarço do seu sapato. Então, são coisas simples que os pais precisam se atentar, precisam se preocupar. Os filhos não têm culpa dessa ausência, mas os pais precisam, de alguma forma, suprir a sua ausência, buscando meios, buscando formas de fortalecer esses vínculos afetivos que acabam se quebrando por conta dessa ausência. Então, eu gostaria de deixar essas 2 dicas aqui, na verdade são 2 consequências sobre a criança terceirizada. E amanhã eu volto com mais 2 consequências até nós completarmos aí essa série de 10 consequências causadas pela terceirização da educação dos filhos. E para terminar, eu gostaria de deixar uma frase do Augusto Cury que eu amo, né? Eu sou fãzaça aí do Augusto Cury e é uma frase que diz muito sobre o projeto Pais Brilhantes, que diz assim: bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Então eu quero deixar essa frase para você refletir aí, que tipo de criança você quer formar? Que tipo de ser humano você quer formar? Que tipo de cidadão você quer entregar para a sociedade? Diante dessa vida louca que a gente vive, é muito importante a gente refletir sobre isso, tá bom? Então, até amanhã com mais 2 dicas, com mais 2 consequências aí sobre a criança terceirizada, ok? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!